São inúmeros os benefícios do aleitamento materno. A amamentação exclusiva é recomendada até o 6º mês de vida do bebê. Porém, em época de pandemia, muitas mães estão com medo de amamentar, pois não sabem se o ato pode colocar o bebê em risco. Para tirar essas dúvidas, eu converso agora com a Loreta Campos, que é pediatra e consultora de aleitamento materno. Ela que está ao vivo com a gente e vai ajudar aí você que está em casa, está nessa situação. Loreta, muito bom dia para você. Obrigado por atender a Record News. A mãe que amamenta oferece algum risco para o bebê nesse momento que nós estamos passando? Então, nós sabemos dos benefícios que são inúmeros do aleitamento materno. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda prosseguir com o aleitamento, se essa mãe apresentar condições clínicas para poder amamentar. Os trabalhos científicos não mostraram evidências do vírus, do coronavírus no leite materno. Então, ela pode, se ela ficar desconfortável, com medo de passar a doença, também extrair o leite e oferecer por uma outra via, caso no início ela não esteja se sentindo bem ou esteja desconfortável, com mais receio de passar a doença para o bebê. Mas a recomendação é seguir, sim, com o aleitamento. E quais seriam, então, os cuidados básicos agora nesse momento aqui de coronavírus? Enfim, as pessoas não sabem se estão contaminadas ou não. E aí é importante falar porque ela deve amamentar, só que sim, com todos os cuidados. Então, o uso de máscara para evitar gotículas em cima do bebê, a lavagem das mãos com sabão e água e passar álcool gel. E isso deve ser bem feito, bem realizado várias vezes ao dia e, de preferência, ter uma rede de apoio, porque para tentar, em alguns momentos do dia, o bebê também ficar com outras pessoas que não só a mãe. E é importante também ter contato com o pediatra, se for possível, né, Loreta, para tirar qualquer dúvida. Sim, com certeza. O segmento com pediatra, principalmente nessa época do recém-nascido, é super importante, até para ajustar o aleitamento, ajustar a pega, ver como a amamentação está indo, avaliar peso, que o bebê pode perder um pouco de peso nos primeiros 7 dias de vida. Então, é muito importante, a gente tem que seguir. A mãe que está nesse período de puerpério, ela não pode ficar reclusa, ela vai ficar reclusa em casa, mas tem que ir nas consultas com o pediatra. A gente sabe da dificuldade de algumas mães de amamentar, né, por conta da produção do leite, da dificuldade da produção do leite. E aí a gente tem também uma rede de mães que acabam doando o leite materno para essas mães, né? Como é que fica essa doação neste momento? A doação vai passar pelos mesmos cuidados, né? Quem é doadora vai fazer exames para saber se pode ser doadora ou não. E, assim, em relação à transmissão do coronavírus, vai seguir de uma forma... Não tem um exame específico para você, por exemplo, triar a mãe doadora para ver se ela está com coronavírus, porque também não foi evidenciado o vírus no leite materno. Mas vai seguir as mesmas normas para saber se essa mãe tem alguma doença que poderia passar para a criança que vai receber o leite materno. Inclusive, deve-se incentivar, né, a doação, porque quando a gente doa leite materno com banco de leite, a gente consegue salvar muitas vidas mesmo, principalmente desses prematuros que ficam internados. Até aqui nós falamos do caso da mãe não contaminada, né? Os cuidados que ela pode ter para amamentar o filho. Agora, aquela mãe que recebe o diagnóstico, está com coronavírus, como fica a situação dela? Ela pode continuar amamentando? Porque a gente sabe, inclusive, que são poucas as informações até aqui do que pode e o que não pode, né? Qual é o que se sabe até agora, Loreta? É uma doença muito nova, né? A gente está... Cada semana vão mudando as orientações. Mas, até o momento, a recomendação é seguir, sim, com o aleitamento, mesmo que essa mãe esteja com o diagnóstico do coronavírus, fazendo os cuidados básicos de transmissão. Então, usando a máscara, fazendo a lavagem das mãos e tentando, na medida do possível, diminuir o contato com essa criança, tendo outros familiares para ajudá-la. Claro, desde que ela esteja em condições clínicas para fazer isso, né? Esteja bem, se sentindo bem, apta para poder seguir o aleitamento. Se não,
se ela conseguir durante o dia, fazer a extração do leite materno, ou se for necessário usar uma fórmula, se ela estiver em condições clínicas, às vezes seguir com as ordenhas no peito para não deixar esse leite secar. E aí a gente vai ajustando com as orientações para a gente tentar salvar esse aleitamento mais para frente, quando o quadro todo estiver resolvido. Mas a orientação é seguir ainda com o aleitamento se essa mãe tiver condições, seguindo as normas de segurança, de controle para transmissão. A gente sabe que há grupos de risco, né, para o coronavírus. Os recém-nascidos, eles são mais vulneráveis do que o bebê, por exemplo, que já tem mais de 3 meses, 4 meses de vida? O recém-nascido, ele é uma faixa etária que tem uma imunidade peculiar, né? Então, são pacientes mais suscetíveis à questão de outras infecções também. Então, que a gente tem que ter um cuidado, por exemplo, um recém-nascido com febre tem que ser avaliado com mais urgência. Agora, em relação, já teve alguns casos de recém-nascidos com coronavírus e evoluíram bem. Agora tem mudado muito, mudou, né, recentemente a questão das gestantes como grupo de risco, porque tiveram casos de gestantes que evoluíram de uma forma, com a forma grave da doença. E os menores de 1 ano têm que ter um olhar mais atento também, principalmente se forem crianças com doença de base, como asma, diabetes, né? Que na verdade abaixo de 1 ano não tem incidência de diabetes, mas tem pacientes que podem ter bronquiolites, bronquites. E então um pouco mais de cuidado, mas se você for ver a nível mundial, a evolução da criança está indo muito bem, assim, claro que a gente vai ter pacientes que podem evoluir de uma forma grave, mas a evolução da doença na criança, computando o número de casos que vem acontecido, eles têm se mostrado um grupo que tem formas mais leves da doença, inclusive relatos de coronavírus em recém-nascidos que evoluíram também bem. Teve um recém-nascido que teve um relato de uma mãe que teve coronavírus, mas ele chegou a falecer, mas não ficou documentado que era do coronavírus. Ele era um bebê prematuro, enfim, tinha outras comorbidades que levaram também à questão do óbito do bebê. Não ficou documentado que foi do coronavírus o motivo do óbito. Loreta, rapidamente para a gente concluir, a gente sabe que é preciso analisar caso a caso, mas para a mãe que já pretende deixar de amamentar o filho e substituir por outro alimento, a partir de que fase da vida ela pode fazer essa troca com o mínimo de segurança possível? Então, a Organização Mundial de Saúde recomenda o aleitamento materno exclusivo até 6 meses e, se possível, prolongar até 2 anos, porque os benefícios são inúmeros em relação ao segmento do aleitamento materno, do ponto de vista do desenvolvimento cerebral da criança, de imunidade, desenvolvimento orofacial. É uma proteção também para a mãe na prevenção de câncer de mama, câncer de ovário. E a gente deve estimular isso ao máximo possível. Agora, se essa mãe não tiver condições de seguir o aleitamento, que a gente batalhe para pelo menos até 6 meses a gente conseguir estimular isso para que a gente consiga ponderar essa mãe para que consiga seguir esse aleitamento pelo menos até 6 meses, que seja exclusivo ou misto, se talvez não consiga só exclusivo, talvez essa mãe tenha que complementar. Mas se a gente precisar complementar, que a gente complemente por vias que consiga prolongar o aleitamento materno por mais tempo. Tá certo, Loreta. E qualquer dúvida, sempre procurar um médico pediatra para auxiliar nessas dúvidas que as mães tiverem. Muito obrigado, Loreta. Até a próxima. Eu agradeço muito, tá bom? Obrigada, bom dia para todos. Igualmente. Tchau. E olha, essa entrevista com a médica vai estar daqui a pouco no nosso canal no YouTube. Você pode compartilhar com pessoas da sua família, com amigos. Acesse youtube.com/recordnews ou então aponte a câmera do seu celular para esse código que aparece aí no seu vídeo. Ele te leva direto para o nosso canal. Chegando lá, aproveite para se inscrever e ativar as notificações. Assim você fica bem informado sobre todos os conteúdos novos que chegarem no nosso canal.